Olá, professor, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma abordagem sobre dilatação linear, superficial e volumétrica. Vamos lá. Eu deixei meu caderno ali, tem minhas anotações que fundamentaram essa aula, mas vamos lá, vamos começar do zero. Quando a gente pega um objeto, por exemplo, esse diamante aqui, e eleva ele a uma temperatura, é observado experimentalmente no nosso cotidiano que ele aumenta a dimensão. Ou seja, quando a gente submete um objeto a temperaturas elevadas, a tendência é que ele se dilata. Sim, tem algumas exceções, porém todos os sólidos, líquidos e gasosos, quando submetemos ele a uma temperatura elevada, ele se dilata. Vou dar um exemplo aqui legal. Tem uma bola, faz de conta que isso aqui é uma bola, e isso aqui é um aro de ferro. No começo, eu sei é desproporcional, mas a intenção não é essa, é ilustrar. No começo a bola consegue, com pouca folga, passar pela esfera. Agora, quando a gente eleva a temperatura dessa esfera, ela vai se dilatar devido a uma variação de temperatura que aumentou suas dimensões lineares. Aí o que aconteceu? Ela não passa mais. Por que ela não passa? Porque ela foi dimensionando. Agora a pergunta, como isso acontece? Vamos lá. Vamos usar de base de novo o nosso diamante. O que acontece? O diamante tem átomos. Esse objeto tem átomos que se distribuem ordenadamente em ordem e formam algo chamado cadeia cristalina do sólido. Tudo bem. O que mantém os átomos unidos uns com os outros é algo denominado forças interatômicas. Essas forças os mantêm juntos, apesar de eles estarem em movimento. Essa força os mantém em uma posição de equilíbrio médio. Ótimo. Mas o que acontece quando a gente eleva a temperatura do sólido? Vai acontecer, esta força que se manifesta entre os átomos vai atuar como se fosse mais dura para se comprimir, então para diminuir de tamanho vai ser difícil, mas super leve para se dilatar. E o que acontece? Ela aumenta de tamanho. Sabendo disso, nós podemos abordar experimentos que provam, que vai dizer os fatores que influenciam nessa dilatação. Professor, eu sei que não tem uma barra de ferro, mas vamos usar isso aqui, vamos lá. Esta barra aqui, foi observado que uma barra de ferro, material aleatório, vamos fazer um experimento no laboratório para descobrir os fatores que influenciam na sua dilatação. Seja dada, porém, esta barra apresenta... lembrei. Eu preciso retomar um assunto mais atrás. Quando elevamos a temperatura de uma barra fina e estreita, percebemos que há um aumento de suas dimensões lineares. O que são dimensões lineares, Diogo? Dimensões lineares são o seguinte: comprimento, altura, largura e qualquer linha linear que a gente possa traçar. Sabendo disso, através de experimentos em laboratórios, podemos descobrir os fatores que influenciam nessa dilatação. Por exemplo, seja dada que essa barra de ferro está com LO, está com a sua dimensão inicial LO. Elevamos a temperatura. Depois de um tempo, nós percebemos que ela, devido a um aumento de temperatura, um aumento do ΔT, a dimensão, ela aumentou. Eu vou fazer uma escrita para o senhor, eu vou fazer uma espécie de ilustração que explica isso muito bem. Vamos lá. Aqui está, vamos lá. Então, esta barra estava com LO, devido a um aumento de temperatura, uma variação de temperatura que é o ΔT, o ΔT, esta variação possibilitou que virasse uma nova medida, o L final. Ou seja, devido a uma variação de temperatura, as dimensões lineares da barra, pode ser qualquer uma, aumentou. O que foi possível concluir? Concluir que, para ocorrer essa dilatação, o LO está completamente ligado à variação de temperatura. Ou seja, para que ocorra,
o LO está a medida inicial está completamente ligada à variação de temperatura que possibilitou o seu aumento da sua dimensão linear. Tá bom. E Diogão, como é que eu calculo a dimensão linear de qualquer objeto? Simples. Como a gente conseguiu descobrir os fatores que influenciam, a gente tem que dar, baseado no alfabeto grego, a gente vai usar algo chamado alfa. Alfa vai ser o coeficiente de dilatação linear. E qual é a fórmula, Diogão? A fórmula é ΔL, que é a diferença entre o comprimento final e o inicial. A temperatura também se enquadra assim. Eu fiz até uma expressão, alô ΔT. Então qual é? É A, que esse é o coeficiente, LO ΔT. Com esta fórmula, a gente pode descobrir a variação linear de qualquer barra estreita sólida. E o coeficiente? Tá bom. Mas eu quero descobrir, Diogo. Devido a essa abordagem, eu quero também descobrir qual é o coeficiente, porque assim eu preciso calcular primeiro, né? Eu quero descobrir o coeficiente, tá bom. Sabendo disso, será A é igual a ΔL sobre LO ΔT. E descobrindo o valor de a gente consequentemente descobre a variação. E a volumétrica, Diogo? Não, vamos para agora a superficial. Superficial, o que diferencia ela da... Sim, obedece às mesmas leis devido à variação de temperatura ocasionou um aumento. Mas o que diferencia é que neste tipo de variação, o conceito mais trabalhado são placas de qualquer material. Pode ser ferro, zinco, ouro, cobalto, qualquer material. E o que acontece? A área inicial, uma placa, vou dar uma noção. Uma placa de ferro apresentava o comprimento AO. Devido a uma variação de temperatura, o que é variação? Temperatura final menos inicial. Devido a uma variação de temperatura que é o ΔT, o ΔT, essa variação permitiu que a sua área se dilatasse. Ó, isso aqui representa o que eu quero dizer para o senhor. Peraí, eu vou pegar o celular e vou apontar para cá. Ó, o ΔT, tá vendo? Ó, esse aqui é o AO. O AO, devido a barra representava AO, devido a uma diferença de temperatura, o ΔT permitiu que as suas dimensões de área se dilatassem.